Tudo bom, gente? Sou o Álvaro. Vamos continuar com a nossa análise semanal do número de casos de Covid-19 aqui em Porto Alegre. Então, esse daqui é o gráfico das últimas semanas. A gente vê que ele está atualizado até ontem, dia 28 de maio, e eles foram tirados dos boletins diários da Secretaria Municipal da Saúde. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar hoje é, de novo, voltar naquelas datas mais importantes aqui para a cidade, que foram as 3 aberturas da flexibilização, né, da quarentena que houveram, e aqui dia 7 de maio, que foi o dia onde teve aquela alteração na metodologia da testagem em Porto Alegre. Principalmente o que eu quero observar, só olhando esse gráfico, visualmente a gente ainda não percebe um grande impacto de nenhuma dessas duas flexibilizações. Isso daí é o fundamental. Por quê? Olha só, antes aqui do dia 7, a gente vinha crescendo mais ou menos como essa reta. Eu sei que eu vou ser criticado, eu mesmo me critico quando eu falo em crescimento linear para uma pandemia, mas enfim, visualmente estava crescendo mais ou menos ao longo dessa reta aqui. E é exatamente no dia 7, que foi quando mudou a testagem, a gente começou a crescer também mais ou menos perto dessa reta aqui. Teve um pouquinho diferente da reta, alguns dias para menos, outros dias para mais, mas dá para dizer que a gente está razoavelmente próximo desse crescimento aqui. Então o que a gente pode dizer é, mudou o patamar do crescimento, mas não mudou o tipo do crescimento. E provavelmente essa mudança tenha se dado pela mudança de testagem e não ainda por essa abertura, pessoal. Eu realmente achei que essa abertura aqui já ia dar um impacto grande no número de casos, mas poxa, já passou 3 semanas aí e a gente ainda não, eu não estou visualizando nenhum impacto que seja atribuível a essa abertura aqui. Essa abertura aqui era menor, também não impactou. Vamos observar a abertura do dia 20, isso daqui vai se dar lá pelo início de junho, se tiver algum impacto. Essa abertura aqui ela foi dos shopping centers, das academias, com mais totalidade. Vamos ver se essa daqui vai dar algum impacto. Por enquanto, notícia boa. Parece que foi a mudança de testagem e não a flexibilização que deu essa mudança de patamar aqui do crescimento. Mas enfim, voltando, a gente pode olhar isso agora nos crescimentos semanais, né? E a gente vê que os percentuais, essa semana aqui teve um grande percentual de aumento, porque exatamente mudou esse critério de testagem, e esse percentual de aumento foi diminuindo. A gente pode ver que o número absoluto de novos casos nessas 3 semanas é bem similar, até está decaindo, até está decrescendo um pouco o número de novos casos. Provavelmente nessa semana, como mudou o critério de testagem, tiveram várias pessoas que já tinham tido contato com o Covid, que foram testadas nessa semana, e agora essa, como se fosse uma represagem, né, diminuiu e a gente está pegando mais os novos casos mesmo, né? E então a gente pode olhar aqui os casos diários, quantos novos casos foram registrados a cada dia, e de fato aqui depois do dia 7 mudou o patamar, mas tiveram poucos dias aqui acima de 40 casos registrados, a maior parte ficou aqui entre 20 e 40. A maior parte dos dias teve essa característica, entre 20 e 40 novos casos confirmados. Então, voltando aqui, número de casos ativos está crescendo. Ontem a gente passou de 500 casos ativos. Isso daqui eu acho um pouco preocupante, o número de casos ativos está crescendo assim, mas eu espero que essa semana, se esses percentuais de aumento se mantiverem, que o número de casos ativos estabilize. Se o número de casos ativos estabilizar aqui nessa faixa de 500, até acho meio alto 500 casos ativos, seria bom se ficasse em 400 aqui, mas se estabilizar o número de casos ativos na semana que vem, eu acho que está ótimo. Vamos lá, número de pacientes em UTIs. Isso daqui para mim era um marcador importantíssimo, porque o número de pacientes em UTIs era o que poderia diferenciar o que é critério de testagem e o que é diferença na flexibilização. E não tem aumentado. A gente está hoje com 42 pacientes em UTIs confirmados com o Covid-19, num total de 71 pacientes suspeitos
da Covid-19 e tal qual semana passada a gente estava com 116 vagas de UTI, essa semana aumentou um pouquinho, a gente está com 123 vagas de UTI, o asterisco aqui é para dizer que não são todas para pacientes da Covid-19, tem vagas específicas para Covid, vagas específicas não Covid, mas a lotação continua a mesma da semana passada, em torno de 80% de lotação, 20% de leitos livres, né? Aqui é só para a gente dar um zoom e ver que realmente o número de pacientes em UTI confirmados está mais ou menos estável, então provavelmente não tenha tido um impacto muito grande aquelas aberturas ainda. Curva dos óbitos, a gente está com 34 óbitos. Essa semana foi a semana que mais registramos óbitos por Covid-19. A terceira semana seguida que o número de óbitos aumenta. Então a gente está vendo a nossa taxa de letalidade aumentar. E aí eu não posso dizer que isso seja subnotificação. Eu acho que é o sistema de saúde que está se complicando um pouco. Embora o número de pacientes em UTIs esteja sob controle, aqui a gente viu aqui a taxa de letalidade voltando para 3%, que nem a gente estava lá no final de abril. Mas até 3% eu acho que é uma taxa de letalidade razoável e não indica nada de subnotificação e nem nada de colapso do sistema de saúde. E, enfim, a gente sabe que desde a semana passada a prefeitura começou a divulgar esse mapa, o link está na descrição do vídeo, que por bairros, e aqui eu trouxe a foto de como é que está a distribuição por bairros, quanto mais escuro, mais casos tem. Então a gente vê que Lomba do Pinheiro tem bastante casos, Sarandi tem bastante casos, e aqui essa região central é a região que mais tem casos de verdade. Sarandi e Lomba do Pinheiro, eles são bairros muito grandes, pessoal. Uma coisa que eu tenho que comentar é que hoje eu dei uma olhada e chegou Covid aqui nas ilhas. Já tem 2 casos de Covid nas ilhas de Porto Alegre, pessoal. Então tem que se cuidar. Aqui é o ranking, né? Os bairros que mais têm casos, que couberam no slide, né? E a gente vê esses 3 bairros aqui, a situação está preocupante. Rio Branco, Bela Vista e Petrópolis. É essa regiãozinha aqui em volta da Praça da Encol, eu posso dizer assim. Eu falo da Praça da Encol porque apareceu a Praça da Encol nos comentários e realmente a Praça da Encol às vezes mostra uma grande aglomeração de pessoas. Então, esses 3 bairros aqui, e o Montserrat que está ali pertinho também, é esse 4º bairro aqui, eles estão com uma concentração grande do número de casos aqui de Porto Alegre. Não pode chamar de concentração, né? Porque de 1.000 casos, esses 3 somados têm menos de 150, mas enfim, é ali onde mais tem casos em Porto Alegre. Então, gente, se teu bairro está nessa lista, se cuida. Se teu bairro não está nessa lista, se cuida também. A gente tem que fazer a nossa parte. Cada um tem que fazer a sua parte. Com ações individuais, a gente vai conseguir diminuir muito o avanço da Covid. É o que as máscaras estão mostrando, higienização das mãos, tá, pessoal? Isso daí é o fundamental. E distanciamento social. Se a gente não pode fazer o isolamento social, pelo menos o distanciamento, a gente tem que se esforçar para fazer, tá, gente? Então é isso daí, obrigado e até a próxima.